Boa noite. Boa noite, pessoal. Quem estiver entrando aí, por favor, se puder sinalizar se o áudio tá ok, por favor. Ouvindo bem? Cristiane. Pessoal, boa noite, muito bem-vindos. Começamos nesse momento o terceiro episódio do podcast Educação com Vida. Muita gente não está entendendo bem por que a gente está fazendo pelas lives no Instagram. Na verdade, é uma forma de a gente dar mais facilidade para as pessoas conseguirem acompanhar ao vivo, né? Se possível, a gente quer manter isso, de fazer em tempo real, não simplesmente gravar e depois disponibilizar editado, né? A gente tem gravado ao vivo e após isso, aí a gente gera o áudio e coloca nas plataformas. Além disso, a gente também está colocando no YouTube, no canal que a gente criou, um canal chamado Educação com Vida. É separado, Educação com Vida, né? Porque muita gente teve dificuldade de acessar o canal semana passada. Assim que a gente terminar a live, a gente vai colocar no nosso Stories o linkzinho para cair direto no canal, para quem quiser já entrar lá no canal e inscrever, para acompanhar os podcasts. Os 2 episódios anteriores já estão lá e esse vai para lá o mais tardar amanhã de manhã. Tá legal? Hoje eu tenho a honra muito grande de receber um grande amigo, é um exemplo de gestão e educação, né? Sem dúvida, todos aqui já ouviram falar e conhecem, que é o Maquele. Ele entrou aí, já tá online aí. Manda a solicitação, Maquele, para eu te aceitar aqui. E tenho certeza que vai ser um bate-papo fantástico. A gente falar um pouquinho desse lado, né? Que a educação ela precisa de uma gestão bem feita. Talvez o grande problema nosso na educação, ele talvez não, certamente, né? Ele nasce aí, nessa falta de gestão. E aí hoje a gente vai ter um cara diferenciado nesse sentido para falar com a gente sobre esse assunto fantástico. Espero que todos que estejam aí online possam interagir bastante com a gente. E aí, nosso mestre Maquele, boa noite. Boa noite, Rafa, tudo bem? E aí, como é que tá? Bom demais? Tudo ótimo, graças a Deus. Me ouvindo bem? Ouvindo bem, a áudio tá ótimo. Pessoal, então como eu vinha falando, o convidado de hoje vai falar desse assunto, né? A gente vai falar de gestão educacional. E aí, acredito, como eu falei, que todos já conhecem, alguns mais, outros menos, então nada melhor que as considerações iniciais aí, o Maquele se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dele como educador. Fique à vontade, Maquele. Bom, Rafa, antes de mais nada, obrigado pelo convite aí. É um prazer poder estar aqui compartilhando, né, junto desse projeto fantástico da Casa da Gráfica aí, o Educação com Vida, né? Vou rapidamente aí tentar contar um pouco da história, que se deixar, a gente passa a hora aí contando a história, mas o Apogeu está fazendo 20 anos esse ano, né? Começou logo lá que eu saí da faculdade. A proposta, né, ainda era muito incipiente na época, ainda tinha muito na época de uma ambição empreendedora, de uma ambição juvenil, mas desde muito cedo, né, a vontade era muito clara, voltar para Juiz de Fora, né? Eu tinha me formado em São José dos Campos, estava trabalhando há um ano já em São Paulo, mas era realmente voltar para Juiz de Fora e desenvolver algo que para mim hoje é muito claro, na época nem era tão claro assim, que era realmente um negócio que pudesse ajudar no desenvolvimento da cidade. Era realmente essa chama do empreendedorismo que hoje é tão forte em todo mundo, que fala de montar um negócio, que fala realmente de empreender, de desenvolver um projeto. Era justamente isso que me movia, assim, o ser executivo,
o estar, né, à frente fazer parte de uma grande empresa em São Paulo não era algo que fazia meu coração bater. Realmente a vontade de voltar para Juiz de Fora e montar algo aqui que ajudasse no desenvolvimento da região era o que me motivava, era o que me movia. E a educação veio numa oportunidade muito interessante, numa oportunidade muito bonita. Na época, todo mundo que se formava, assim, tinham vários alunos se formando no ITA e se voltando para a educação, justamente por perceber a oportunidade que a educação dava, né? De unir um profissionalismo, de unir uma perspectiva forte de futuro para o país com um prazer interno de realmente educar e transformar vidas. Nesses 20 anos aí tem muita história, muita água passou por debaixo da ponte, mas basicamente eu posso dizer que a gente dividiu a nossa trajetória em 3 fases. Né? Uma fase de aprender, operar a educação, que foi de 2001 a 2008, onde a gente atingiu aí, né, o primeiro lugar da UFJF por 2, 3 anos consecutivos. Chegamos a ter uma unidade sem vaga na Santo Antônio. Uma segunda fase, onde a gente foi aprender a trabalhar em rede, a trabalhar realmente um projeto de expansão educacional garantindo a qualidade, que foi um período onde a gente ficou em parceria com o pessoal lá do PENS, com o pessoal que depois veio virar Eleva, que foi de 2008 até 2014. E uma terceira fase, que a gente vem trabalhando nela desde 2014, que é de fato a expansão, né? Que é de fato poder multiplicar a educação para o interior do país. Né? Nessa fase aí a gente bate agora mais de 25, né, unidades com a marca Apogeu aí, com todo o projeto de parcerias que a gente desenvolveu. A gente abriu a nossa faculdade, que vai de vento em popa aí num projeto ainda bem incipiente, bem nascedouro, mas que eu tenho certeza que vai gerar muito resultado nos próximos anos, que é a Ensine, que é um projeto completamente inovador em termos de educação de ensino superior. E agora, mais recentemente esse ano, a Escola Integra, que tem a missão aí de se tornar referência em educação integral, no primeiro momento para a rede de ensino Apogeu, no segundo momento para toda a rede de parceiros que a gente tem, mas que a grande meta da Integra é realmente levar o modelo de educação integral para o interior do país, aí sem restrições de classe, cor, público, privado, realmente poder ser um exemplo de educação integral para o interior, para o país, em particular para o interior do país. Mas legal demais. E aí, assim, eu me sinto na obrigação de fazer até um relato pessoal, porque a gente vai falar hoje de gestão educacional, né? E pouca gente sabe hoje em dia, mas eu não só trabalhei com educação, como eu tive um curso próprio, né? Que começou pequenininho, foi crescendo. E assim, a ideia do empreendedorismo muito ali na veia, aquela coisa de querer crescer, de querer fazer acontecer, e numa ânsia louca de fazer a educação mudar também, transformar a galera, como a gente era bom no que a gente fazia, a gente aprovava muito. Então a gente passou por um período ali na época do curso integral, que foi um período muito bacana em termos pedagógicos, de resultado e tudo. Mas o meu relato é o seguinte, como hoje, olhando para trás, na minha imaturidade, era muito novo quando fiz a construção do integral, como faltou gestão de olhar como empresa, né? E não olhar simplesmente como a sala de aula, sendo tudo perfeito, tudo funcionava em termos de ensino e de resultado e tudo, mas não existia uma gestão por trás. E isso era um grande problema, né? E eu fui entender o papel de empresário quando eu conheci o Macaulay, né? Eu tive a oportunidade de, na época, o Apogeu comprou o Integral, né? E ali a gente firmou laços, passou a ter uma amizade bacana, e ele, eu sempre falo para ele, todo mundo que me conhece sabe, foi meu grande mentor para eu conseguir me tornar um gestor, e não só o cara que ficava com a mão na massa. Né? Eu não esqueço quando a pergunta que você me fez, né? Você é empresário ou você tem um autoemprego, né? Ou você se emprega? E naquele momento eu tinha certeza que eu me empregava, e isso mudou bastante a minha concepção. E é isso que eu gostaria de levar na mensagem do podcast de hoje.
Porque eu acho que tem muita gente fazendo educação muito bem feita, com proposta muito legal, mas que não consegue enxergar que a educação também precisa de uma gestão profissional. Precisa de ter um olhar de gestão empresarial mesmo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber é isso. Qual é a sua leitura do setor educacional na parte de gestão? Então, Rafa, o setor educacional, assim, e aí vamos entender e falar especificamente da educação básica, né? Da educação básica privada, para a gente poder pegar um nicho aí e poder se ater a ele. Porque Isso é muito amplo, né? o setor de educação é muito amplo. Assim, pode fazer Sim, educação sim. pública, que tem seus problemas, o ensino superior, a pós-graduação, a educação à distância. Então, assim, se atendo nesse momento à educação privada básica, o que a gente percebe é o seguinte, né? São mais de 4 milhões de escolas espalhadas pelo país. A gente tem, desculpa, falei besteira. São mais de 4 milhões de alunos espalhados em mais de 40 mil escolas privadas. Hoje, você pega desses 4 milhões de alunos, apenas 3%, arredondando, apenas 3% estão consolidados em grandes grupos. Fora isso, você tem uma média aí de 150 a 200 alunos por escola. Então, você tem escolas de 1.000, 1.500, 2.000 alunos, algumas redes que podem chegar aí a 8, 10 mil alunos, mas a grande maioria das escolas não chegam aos seus 300, 400 alunos, algumas com menos de 100 alunos. Então, nesse ambiente pulverizado, aonde o dono da escola, na grande maioria das vezes, é o professor que tem uma veia de empreendedorismo, que opta em montar sua sala de aula particular ou sua escola na sala dentro de casa, e que a partir daí inicia o seu projeto educacional. O que você percebe é que muitas vezes esse gestor, por mais que tenha na veia o conhecimento, por mais que se dedique ao estudo, ele de fato vai ter, como você falou, o autoemprego, né? Ele transforma aquele negócio dele, ele transforma aquela operação dele, na verdade, num autoemprego, onde ele é o cara que cuida das finanças, ele é o cara que cuida do marketing, ele é o cara que vai entender se a operação dele, que é o professor Dá 50 aulas por semana, se aquilo está funcionando bem, ele vai dar 50 aulas e está super satisfeito porque ele tirou do que era o salário dele como um professor, que a gente sabe que, infelizmente, né, o salário hoje do professor no Brasil não é algo que conforte, né, a classe, que conforte quem está ali à frente da sala de aula. Ele vai pegar aquele salário dele, ele conseguiu multiplicar aquilo ali por 2, por 3, acho que aquilo ali já está super satisfeito, ele trabalhando 50 horas dentro de sala, mais 20, 30 horas fora, acho que aquilo ali é o padrão normal e está valendo a pena. Então eu acho que, assim, de maneira bem resumida, eu acho que o desafio que a gente tem na gestão hoje educacional no país é isso, assim, é o dono da escola que está à frente do negócio dele, entender que a função dele não é operar o financeiro, operar o marketing e controlar o que acontece dentro de sala de aula, garantindo, por conta da experiência dele, a qualidade dentro de sala de aula. E sim montando uma estrutura que faça isso, que ele possa ser o gestor dessa estrutura. E aí uma dúvida que eu acho que qualquer pessoa que pensar em abrir algo dentro do setor educacional vai olhar as grandes redes na nossa região. Hoje o Apogeu é uma grande referência. Quando você construiu o modelo de negócio do Apogeu e decidiu abrir a primeira unidade, naquele momento você era mais professor ou você acha que você já era mais gestor? Então, Rafa, com uma certa dor no coração, mas sendo bem sincero e transparente, eu digo isso, assim, né? Para sorte dos alunos, inclusive, que eu tive dentro de sala de aula, o ser professor nunca foi a minha maior vertente, nunca foi o meu principal foco, né? Eu não vou nem dizer gestão, porque a gestão, de fato, eu demorei alguns anos a mais ali a aprender. Mas, de fato, o ser o dono do negócio era o que mais estava, era o mais forte naquela época. Era o ser o cara que fazia a coisa acontecer, que tinha um entendimento do que tinha que ser qualidade educacional dentro de sala, que entendia como que o dinheiro entrava, como que o dinheiro tinha que sair, quais eram os principais drives de despesa ali, como operar aquilo tudo.
foi o que me motivou e o que me fez querer abrir um negócio, o ser o dono do negócio. Eu já tinha uma relativa noção do que tinha que ser gestão, do que deveria ser um dono do negócio, a partir de leitura individual, de autodesenvolvimento, que eu já tinha naquela época, né? Um livro que foi determinante aí para minha decisão de partir. Não foi o mito, não. O mito veio depois. O mito foi a virada para o gestor. Mas um livro determinante para eu partir para abrir o meu negócio próprio foi o Pai Rico, Pai Pobre, né? Que legal. me fez perceber que eu precisava construir coisas para gerar valor, para construir valor. Né? Montar um negócio para construir valor. E não simplesmente construir valor para os outros. Mas naquela época, na montagem do Apogeu, era muito mais a energia de um jovem ali que queria fazer acontecer e dono do próprio negócio. Eu cheguei, né, no Apogeu, eu conto, a gente estava hoje até aqui em casa com o meu encarregado de obra aí, meu amigo de confiança, que é o Fabiano, falando sobre as primeiras unidades do Apogeu, onde ele me ensinou a pintar, onde ele me ensinou a virar massa, onde muitas vezes eu virei noite com os nossos pedreiros para poder fazer a unidade estar pronta para o dia 2, 3 de fevereiro. Então, isso assim, ali não tem nada de gestão. Ali tem um empreendedor que precisa fazer o negócio acontecer, mas não é o gestor que planeja, organiza e faz a coisa acontecer no tempo e na hora, da maneira que tem que ser. Né? E essa virada de chave é muito ligada ao momento que você sai de sala de aula? Você acha que é possível a gestão se manter bem feita, bem organizada, com a rotina de sala de aula em paralelo? Rafa, é muito difícil, cara. É muito difícil. O professor, dono de escola, que vira gestor, para ele conseguir manter essa rotina, ele tem, antes de mais nada, que ser um cara muito disciplinado, muito organizado. Né? O Eleva tem uma máxima que eu admiro muito, assim, praticamente todos os grandes gestores do Eleva que vieram da sala de aula, eles mantêm uma rotina ali, né? De 3, 4, 5, 7 aulas por semana. Primeiro, porque para eles é cachaça, a gente sabe que é cachaça. Quem vem de sala de aula largar isso completamente é muito difícil. Quanto realmente com o ideal, com o que eles defendem, que é conseguir se manter conectado com os alunos, se manter conectado com o que acontece dentro de sala de aula. Mas na prática, o que eu percebo em todas as experiências que eu já tive aí nas dezenas de escolas que eu já visitei, é que essa virada de chave, assim, um momento que você começa a sair de sala, mas ainda está no meio do caminho lá e cá, até que você vai deixando aos poucos, e as últimas 5, 10 aulas que você ainda tem ali, você conseguir se organizar para ser um gestor, que aí também, né, também tem a fase ali entre o professor, o gerente e o gestor, né, que é o outro desafio, enquanto você realmente está à frente da operação e quando você passa a ser o gestor da operação como um todo. Então, esse processo, você conseguir se manter dentro de sala de aula, dando uma aula de qualidade, fazendo o trabalho fora de casa, fora de sala de aula que tem que ser feito, e principalmente conseguindo se policiar para o horário, né, de sala de aula, de dentro de sala de aula, é um desafio que são poucos. Eu admiro os que conseguem. Eu, particularmente, não consegui. Eu tive que a que agenda realmente... do professor ela é muito fixa, né? Exatamente. Então, assim, e do gestor já é o contrário, né? Então é um conflito. Eu passei muito por isso. Como eu tive dificuldade de fazer essa transição aí, isso atrapalhou muito. E aí o que acontece? Nos últimos episódios a gente falou muito sobre o quanto que é difícil promover mudança na educação, né? Como o setor ele é lento para promover mudança, né? A parte de gestão, você percebe essa mesma coisa ou é algo à parte? Né? Se lá na ponta a gente percebe para chegar lá na ponta uma mudança, isso tem uma resistência muito grande, né? Tanto por parte de aluno, professor, família e tudo. A parte de gestão, você percebe que ela está evoluindo mais rapidamente? Como é que é a sua análise em relação a isso? Então, Rafa, não, é a mesma coisa, cara. Não muda. Porque o princípio básico que dificulta todo esse processo de mudança na educação
e aí, infelizmente, né, eu não consegui ver integralmente as suas últimas 2 lives, então eu não sei se foi isso que foi fortemente abordado ali, mas o princípio básico que dificulta todo esse processo de mudança, quando a gente fala de educação, está ligado ao fato de que na educação a gente tem a máquina mais difícil de ser inovada, de ser mudada, de ser transformada, que é o ser humano. Né? Eu costumo dizer que, assim, independente de todos os desafios que todo negócio tem, porque todo empresário gosta de dizer que o negócio dele é o mais difícil, que o negócio dele é o mais complicado, que o negócio dele é diferente. Independente de todas essas demandas, de todas essas dificuldades que qualquer negócio tem, eu ainda não conheci até hoje, e eu não vou dizer que não tem, eu ainda não consegui enxergar até hoje nenhum negócio que envolva tanta gente igual a educação. Né? A educação, você tem uma matéria-prima que é gente, é o aluno. Você tem um cliente, que obviamente é gente, é o aluno e o pai do aluno. Você tem uma máquina de transformar a matéria-prima, que é gente, que é o professor. E você tem os funcionários que trabalham para aquela máquina, que é a equipe técnica administrativa, que também é gente. Então, quando você fala de uma mudança na transformação, e aí quando você fala de ser humano, né, o ser humano, ele, por definição, ele nasce, cresce, desenvolve em cima de padrões. E para você mudar esses padrões, quer dizer, você mudar hoje um professor no padrão que ele tem de sala de aula, você tem que entender que aquele padrão que ele tem de sala de aula não é nem simplesmente o que ele desenvolveu na faculdade. É o padrão que ele desenvolveu quando ele era aluno com seus 10, 12, 15, 18 anos. Então, para você mudar todo esse padrão, você tem que mudar uma história de vida das pessoas que não vem, mesmo que você pegue um professor recém-formado, disposto, determinado a inovar, ele se formou em cima de uma base, ele se formou em cima de um padrão, que para você mudar isso é muito difícil. Então, aí você vira e fala, não, beleza, mas e na gestão educacional? A gestão educacional, ela só acontece em cima das pessoas que estão na máquina. Então, assim, sabe, um exemplo simples, que é essa questão do o corona vai mudar a lógica da educação, ela vai levar a educação para o online? Bulhufas, não vai. Não vai. Porque a maioria das escolas que hoje estão indo para o online, estão enchendo a boca para dizer que estão indo para o online, estão botando 25, 30, 40 alunos na frente da telinha e colocando o professor na casa dele para dar aula, igual ele faz dentro de sala. E aí, tão logo o corona passe, vai todo mundo correr para dentro de sala de novo, porque não conseguiu em casa ter atenção, se fixar na telinha, prestar como fazia antes. O que vai, assim, a mudança educacional que precisa acontecer para a aprendizagem ser mais efetiva, para de fato digitar o online funcionar, não está ligado a levar um professor para frente da câmera, não está ligado a permitir que o aluno esteja dentro de sala assistindo aula na tela do computador. Ela está ligada a algo muito mais profundo. Que só a convivência desafio, ali, né? Sabe? Que é só realmente o cidadão, né? O passo a passo ali de um processo de transformação que a educação precisa acontecer, que o gestor, por mais que tente fazer diferente, igual no Apogeu, a gente sempre buscou fazer isso, a gente sempre trabalhou isso, mas é uma mudança de paradigma que ainda, que mesmo como todo setor, ele é muito mais difícil que qualquer outra. Eu trouxe esse dado no episódio que eu fiz com o Rafa. Tem um livro que, se eu não estou enganado, você que me indicou, aquele Organizações Exponenciais, ele fala que os dois setores da sociedade que têm a maior dificuldade de implementar uma mudança são educação em primeiro lugar, construção civil em segundo lugar. Né? Essa demora aí, ela não é só impressão nossa, é dado real, né? E assim, uma análise que eu gostaria de ouvir de você é que eu, enquanto trabalhei
diretamente no mercado educacional, de ver mesmo como que é a questão de matrícula, mensalidade, captação de aluno e a concorrência como um todo, eu percebia que assim, a gente tinha um volume de escolas, cursos que beiravam a insanidade, que era enorme. Eu não estou tão inserido hoje quanto já estive, mas eu queria ouvir o seu olhar. Eu, olhando de fora, eu percebo que isso melhorou um pouco. A sua análise vai ao encontro do que eu percebo ou não? Rafa, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Pode elaborar um pouquinho mais, por favor? O que acontece? Falando dessa parte de gestão, a gente tinha muito cursinho e escola que era quase que a informalidade, assim, que não tinha nada oficial, então tinham mensalidades muito baixas, pagava-se para o professor valores muito baixos, e isso meio que atrapalhava muito quem queria fazer algo mais bem feito e dentro das normas. Eu olhando de fora, eu acho que isso reduziu um pouco. Eu queria ouvir de você, que está mais inserido Então, do que eu. aí, assim, a minha impressão, tá? E aí eu não tenho dado nenhum científico para comprovar isso, mas eu responderia a sua pergunta olhando dois contextos, tá? Você tem um contexto nacional, aonde a demanda pelo cursinho diminuiu muito. Diminuiu muito por quê? Porque a gente viveu uma situação nos últimos anos aonde a expectativa de emprego, de carreira, ela fez com que muito menos gente, ela permitiu com que as estruturas organizacionais se profissionalizassem. E, por outro lado, a quantidade de vagas nas faculdades públicas e particulares também fez com que a demanda nos cursinhos diminuísse muito, no cursinho pré-vestibular. Então, assim, os cursinhos tradicionais, profissionais, que entregavam a maior qualidade, eles enxugaram, né? Você tem nomes aí na cidade que sumiram, você tem outros nomes que de 3, 4, 5 mil alunos, hoje tem seus 600, 700, 800, e estão muito felizes com isso. E, naturalmente, toda aquela galera mais aventureira, né? Principalmente, você tem um histórico, até mesmo de constituição de escolas no país, muito oriundo, assim, daqueles 2, 3 amigos de faculdade, os engenheiros e os médicos ou os biólogos ali, que montavam a salinha de aula e aquela salinha de aula enchia, aí a salinha virava 2 salinhas, aí daí a pouco tinham 3 salinhas, daí aquilo virava, né, uma estrutura de cursinho, aí eles montavam o ensino médio. Você hoje desenvolver uma proposta dessa dentro do que você tem de demanda de alunos para um cursinho pré-vestibular, quanto concorrendo com o que existe hoje de ensino online, é realmente muito desafiador. É realmente praticamente inviável. Então, dentro desse contexto, realmente, quem não consegue ter uma gestão mais profissional, quem não parte para uma escala, né, pensando na estrutura de educação básica como um todo, que também demanda um investimento de mais médio e longo prazo, para sobreviver hoje no mercado de educação, não é tão simples como era há 8, 10, 15 anos atrás. E, partindo desse ponto, você acredita que os grandes grupos vão tomar grande parte dessa fatia do mercado? A gente tem visto aí que todo ano são transações imensas, milionárias, de grandes grupos, comprando grandes sistemas ou grandes redes. Esse é um movimento que tende a aumentar, ao seu ver? Então, Rafa, esse movimento de consolidação econômica, né, não é um movimento privilégio ou prejuízo do sistema educacional, né? Isso acontece no mundo como um todo. As sociedades, as economias mais estáveis, elas tendem a ter uma consolidação das suas indústrias em função de escala, de profissionalização, de ambição dos gestores à frente do processo. E isso não é assim. Vamos pegar supermercados, né? Há 20 anos atrás, você tinha em Juiz de Fora 2 redezinhas ali, um monte de mercadinho de bairro. Hoje em dia, você tem 2, 3 redes aí que comandam, né? Não só Juiz de Fora, mas toda a região. Vamos pegar drogaria, é um outro exemplo. Né? Antigamente você tinha
a drogaria do tio Zé, cada tio Zé na sua esquina, cada tio Zé no seu bairro. E hoje, você ainda tem as drogarias de bairro, de certa forma, sobrevivendo, mas as grandes redes estão entrando com tudo. E aí você vai, cara, para medicina, para laboratórios, para tudo. Essa tendência de consolidação, de consolidação econômica, ela é muito forte em qualquer indústria, tá? E aí quando você vai para a indústria de educação, você tem um indicador muito interessante nessa indústria, que eu estou um pouco por fora dos números aí dos últimos 4, 5 anos, mas assim, a indústria de educação, de ensino, ela está entre as 3 maiores indústrias do país. E entre as 10 maiores indústrias do país, ela é a mais pulverizada. Há 20 anos atrás, eu lembro bem desse número, há 20 anos atrás, quando eu entrei na educação, o ensino superior, ele tinha na mão das 10 maiores redes, menos de 2% do ensino superior. Caraca. Hoje, as 10 maiores redes têm mais de 40% do ensino superior. Então a gente percebe Hoje, que a lentidão que a gente falou, ela até nesse processo ela acontece. Até nesse processo. Então, assim, hoje, o ensino básico, o que eu falei no início, não chega a 3% da consolidação. Isso vai chegar a 40%? Vai. Vai ser em 2, 3 anos? Não, não vai. Nesse processo, quem não se profissionalizar, quem não buscar formas de crescer, quem não buscar formas de unir, vai estar fadado a assumir, vai estar correndo um risco, estará correndo um risco muito grande? Estará. Principalmente por outro aspecto, que aí esse não vai demorar tanto tempo para acontecer assim, em função do movimento que vem acontecendo hoje no nosso país já, que é a formalização. A gente sabe que muita escolinha de bairro, a gente sabe que muita escolinha menor aí, ela consegue ter um índice de informalidade hoje que para os próximos 3 a 5 anos aí não vai se viabilizar. E aí, na hora que você vai botar os custos na ponta do lápis, se você não tiver um certo tamanho, se você não tiver uma certa capilaridade, se você não tem uma estrutura de gestão que te permite realmente se manter formal, o desafio é maior. Então, não é algo que principalmente quem presta um excelente serviço, quem se preocupa quem está preocupado em evoluir em termos de gestão, precisa se preocupar, mas sem dúvida nenhuma é algo que vai tirar do jogo quem não entende essa lógica econômica, essa lógica de gestão, essa lógica de evolução econômica. E aí, acho que depois de tudo isso, fica quase que necessário a gente ouvir de você o seguinte: quais seriam os principais fatores, quais as dicas que você teria para alguém, né, que vai estar ouvindo a gente aí, seja hoje ou daqui a algum tempo, e que tenha esse interesse de fazer parte da educação, de alguma forma contribuir com esse setor da sociedade? Quais são as dicas para você ter uma gestão eficiente dentro do setor educacional? Então, cara, a dica aí eu acho que vale para qualquer gestor, né, independente de estar na educação ou não, é realmente tirar a mão da massa. Entendendo que não se faz gestão com a mão na massa. Né? E existe aquela máxima aí de se liderar pelo exemplo, que eu concordo plenamente com isso. Um gestor não pode ser aquele cara que não sabe o que está acontecendo, que não entende dos processos, que não está pronto para, no momento de crise, ir lá meter a mão no processo e fazer acontecer. Não pode ser. Mas para o cara conseguir, de fato, gerir uma empresa, né? E aí a gente tem aquele conceito da Action lá, que apesar de eu não estar mais envolvido, né, com a empresa que eu acredito muito, né, a Action Coach, uma empresa de consultoria empresarial voltada para o desenvolvimento de gestores, que ela fala, né, que uma empresa é um negócio lucrativo,
um negócio, é uma empresa lucrativa que funciona sem o dono, justamente por quê? Porque o gestor ele tem que ser o gestor é um cara que não interessa se é educação, se é fazer pão, se é produzir roupa. Ele entende do que precisa para se gerir processos, para se gerir finanças e particularmente no caso da educação, o desafio é dobrado porque a educação tem um quê de propósito que é muito forte, diferente. Um gestor que ama gestão, o propósito dele está muito ligado em construir coisa, desenvolver valor. O dono de uma padaria, o propósito dele está ligado a alimentar as pessoas. O propósito de alguém da educação está ligado a transformar vidas, está ligado a educar, está ligado a ensinar. Só que o cara, né, o dono de escola, o professor que quer virar um gestor, ele tem que entender que a maneira dele praticar o propósito dele fazer o propósito dele acontecer, enquanto transformação de vidas, tem que deixar de ser atender pai, ajudar aluno a tirar boa nota, aplicar a regra disciplinar dentro de sala, e que para ele poder fazer o propósito dele acontecer no quesito transformação de vidas, vai ser ele conseguindo gerir bem a escola dele. Vai ser ele conseguindo fazer a empresa dele ser saudável financeiramente, ter as melhores pessoas à frente, ter as melhores pessoas nas melhores posições, aplicar uma estrutura de aprendizagem que realmente faça a diferença. É de fato tendo... É o que eu costumo brincar sempre, né? Eu tenho uma frase que eu falo muito que eu ainda vou me aposentar para voltar a ser diretor de escola, para voltar a ser professor. Que, assim, que se tem uma coisa que eu sou apaixonado, é por orientar aluno, é por viver o dia a dia da escola, é por correr os corredores da escola. Mas eu tenho que entender que, enquanto gestor, eu preciso, de fato, colocar as pessoas nos lugares certos, as melhores pessoas nos lugares certos, para estar entendendo muito bem o que o meu aluno precisa, estar entendendo muito bem o que o responsável do meu aluno precisa, estar entendendo bem o que a minha estrutura educacional precisa e, de fato, estar ali fazendo a gestão dessa escola. Ou então, eu delego isso para alguém, eu terceirizo isso para alguém, com a tranquilidade, com a consciência que eu vou operar a escola e não querer fazer a gestão dela. E é aí que é a chave que o gestor precisa conseguir virar. E aí gera uma dificuldade grande, né? Porque você terceirizar isso, você precisa ter alguém com o mesmo propósito, né? Porque na educação não dá para ser só pelo resultado ou pelos números, né? Eu acho que empreender na educação é um pouquinho além do empreender nos outros setores, né? Você lida com é como você falou, acho que eu fiquei refletindo aqui durante toda a sua fala. Eu acho que não existe nenhum outro segmento que você lida diretamente com tantas pessoas. Não tem. E nem diretamente com tanto propósito, né? É uma coisa que eu falo muito lá quando a gente está buscando, né, gestores para poder fazerem parte do nosso, da nossa proposta, quando a gente está atrás de pessoas para poder apoiar a gente no processo de administração, eu falo muito com eles assim, do mesmo jeito que o professor é desvalorizado no Brasil, a estrutura educacional como um todo ela é muito desvalorizada, né? Fora alguns nichos que você tem no país, de algumas escolas muito elitizadas, de algumas cidades muito ricas, que conseguem realmente valorizar a educação de uma maneira diferente, essa não é a realidade, assim. Essa não é uma realidade de educação. Se você pegar um coordenador pedagógico, um diretor de escola, um gerente financeiro, qualquer posição
de gestão dentro da escola, se for avaliar as habilidades e competências dessa pessoa, comparar isso às habilidades e competências de qualquer outro setor, você muito provavelmente vai ter essa pessoa mais bem remunerada em outro setor. Não tem jeito, assim. Eu costumo dizer que, né, os meus amigos que se formaram comigo, se for pensar em termos de remuneração pura e simples, se for pensar em termos de evolução patrimonial pura e simples, a grande maioria deles, se não a grande maioria deles, hoje tem um retorno muito maior do que o meu. Mas são poucos o que tem Não é só o dinheiro, prazer, né? são poucos o que tem a satisfação de ter desenvolvido, construído, de ter transformado tantas vidas, de ter trabalhado tanto o seu propósito, como eu tenho, como a maioria dos meus liderados, dos meus gestores, dos meus administradores tem. E é o que eu falo muito, né? Principalmente para essa molecada que está se formando aí, para essa geração que está vindo e que trabalha tanto o propósito assim. E particularmente é a minha esperança em termos da educação. Porque é fabuloso o retorno propósito que a educação te dá. Mas você tem que entender que não dá para querer ter o mesmo retorno em termos financeiros, em termos simplesmente de geração de valor de trabalho ali, porque é diferente. Assim, é uma economia, é uma indústria, é uma forma de se gerar valor diferente. Assim. Você tem que entender o seu balanço contábil de vida, aonde o patrimônio que você gera não está só ligado à quantidade de dinheiro que você tem em conta ou o patrimônio que você cria material, e sim o patrimônio social, e sim o patrimônio educacional, e sim o patrimônio social que você consegue entregar para a sociedade. E é interessante que, assim, a gente explicar isso, eu acho que é, importantíssimo a sociedade como um todo entender, mas eu creio que só quem já atuou no setor de educação vai entender, de fato, esse retorno que né, você não tem como mensurar. Não é o dinheiro, né? É intangível. Sempre que eu converso com a minha equipe, em alguns eventos que eu participo de universidades, eu sempre falo isso, assim, todas as lembranças que eu tenho enquanto professor, coordenador, diretor de escola, dono de cursinho, todas as minhas lembranças não têm nenhuma relação com dinheiro, é impressionante. E são lembranças maravilhosas, né? E que eu carrego até hoje, e é normal, sempre que acaba, por exemplo, um podcast desse, eu sempre recebo uma mensagem de algum ex-aluno que assistiu, que viu, e é um negócio impressionante, pro resto da vida, né? Então eu acho que isso tem que estar na balança, sem dúvida, porque é algo que é muito diferente de qualquer outro retorno que a gente possa ter. Agora, o que é interessante? A gente está falando tanto da quantidade de pessoas que no setor de educação a gente precisa gerir, né? Então, hoje em dia, acho que toda empresa que se preza, ela tem um cuidado muito grande com o time, né? A Kaan entrou aí. Então, assim, hoje você já tem um time muito grande, né? 20 anos se passaram, né? Hoje você consegue ter uma divisão por setores muito bem. Acho que você trabalhou muito tempo para chegar na estrutura que você tem hoje. A pergunta que eu gostaria de ouvir a sua resposta é a seguinte: se você pudesse voltar 20 anos atrás, qual setor, qual é a peça ali do seu time que você só enxergou essa necessidade há pouco tempo e que você hoje olha e fala assim, cara, isso poderia ter mudado a forma de gerir a rede Apogeu se lá no início eu já tivesse implementado isso? Ué, Rafa, pergunta difícil. Muito, muito difícil essa pergunta. Muito difícil, porque né, cada pessoa, cada setor, cada pecinha que eu tenho ali hoje, com certeza eu não viveria sem ela. E ela, sem dúvida nenhuma, fez muita diferença, assim. Mas o que eu te diria é que é muito difícil
para quem não tem a formação específica em administração, para quem não tem uma formação específica mais voltado para a área financeira e particularmente contábil, entender a importância desse setor. Tá? Normalmente você está sempre desesperado querendo contratar gente boa, querendo treinar gente. Então você se foca na estrutura de gente. Você está sempre enrolado com o processo, querendo desenvolver processo, para você poder ficar um pouco mais distante do dia a dia ali que te cansa. Então você se preocupa com o processo, você se preocupa com operação. Não, o pedagógico nem se fala, que é o coração da parada, então você vai estar sempre procurando os melhores professores, os melhores coordenadores, isso você vai estar sempre fazendo. Mas o contábil, o financeiro, é sempre aquela coisa que assim, eu estou conseguindo receber de todo mundo, eu estou conseguindo pagar todas as minhas contas, o meu contador, que normalmente o primeiro que eu consegui lá foi um amigo, foi um indicado de um conhecido, que era suficiente para uma empresa do tamanho que você tinha, que estava começando, você cria uma amizade com ele e você não percebe que conforme você cresce, você precisa de alguém mais experiente, mais capacitado, que te oriente mais, até porque você não sabe que precisa daquela orientação. Então acaba sendo uma coisa que naturalmente a gente deixa de lado até que o caldo entorne. Então, um conhecimento, um setor, realmente um olhar mais, maior, um investimento, um investimento mais cuidadoso que eu diria que todo empresário tem que ter, é realmente nesse conhecimento contábil financeiro e realmente ter um braço forte nesse lado aí que te ajude a poder olhar com tranquilidade para o seu crescimento, para a sua operação, para tudo que você gosta de fazer. Cara, você me surpreendeu, porque eu sei que você inova, né? Você tem um setor de gente e gestão que eu acho fantástico você ter um setor específico cuidando dessa parte e tudo, mas é um conselho que se aplica para qualquer gestor de qualquer segmento, né? É o natural. Se a gente pensar instintivamente, o cara abriu uma padaria, ele quer fazer o melhor pão, ele quer ter o melhor atendimento, ele quer ter uma estrutura linda, ele quer que o estoque esteja bonito. E a última preocupação é realmente se o fluxo de caixa está bonitinho, se o DRE está bonito, se o balão, né? Isso acho que serve para todo mundo, eu não tenho dúvida disso. E para o setor de educação, eu acho que a aplicação é ainda maior, porque como a gente falou de propósito, né? A maioria das pessoas que vão empreender no setor educacional são pessoas que vão pelo sonho, né? Pelo sonho de fazer a diferença nesse setor tão importante. E na maioria das vezes tem preocupações assim do sonhador mesmo, né? De fazer a melhor estrutura de sala de aula, de equipe de professores, enfim. Então, acho que é um conselho fantástico que fica para todo mundo aí. E aí a gente está caminhando para o fim e eu queria muito te ouvir sobre esse momento, né? Eu participei de um bate-papo hoje com uma mesa de empresários aí que a galera falando, crise, esse momento de crise, e a conclusão final que a gente chegou não é um momento de crise, né? Crise é quando você está vendendo mal, quando o dinheiro está girando menos. A gente está num momento em que a gente está proibido de trabalhar em muitos dos setores da sociedade, né? Então, acho que é muito mais do que uma crise. E a educação é impactada assim, de forma brutal, porque todas as crianças, adolescentes e jovens não estão frequentando as escolas e universidades. Como foi, né, você, enquanto gestor de uma grande rede de ensino, receber essa informação, esse momento para você agir rápido? Compartilha com a gente um pouco de como foi a sua atuação nesse momento aí ao se deparar com essa pandemia. Então, Rafa, a primeira imediata reação foi: junta todo mundo e vai entender com a galera que pode ser feito, né? No tamanho que a gente está hoje, com a complexidade que é hoje a nossa gestão, não adiantava eu pensar em nada, não adiantava eu querer fazer nada se eu não tivesse
uma equipe alinhada com o que precisava ser feito. E aí, cara, para minha surpresa e felicidade, assim, eles foram muito mais rápidos do que eu. Né? Aconteceu uma coisa interessante que eu tava fora, né? Eu estava no exterior, indo para um congresso de educação, quando o caldo entornou, né? A gente já sabia o que estava acontecendo, a gente ouvia aqui e ali, a Itália já estava um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais à frente lá no processo, mas era aquela coisa, né? Aqui não vai chegar, eu não preciso me preocupar com isso. Então eu estava lá em Nova York quando o meu congresso foi cancelado, rumores de que todas as fronteiras seriam fechadas, e como é que faz, como é que não faz. Eu corri, adiantei minha passagem e cheguei no Brasil no auge da pandemia, né? Desembarquei no dia 13 para 14 e com a notícia que eu precisava ficar 7 dias isolado, 7 dias em quarentena para ter certeza de que eu não transmitiria o vírus para ninguém. E foi muito legal, assim, porque nesses 7 dias, eu sem poder ter contato com ninguém, eu conversando com a minha equipe por telefone, por videoconferência, a gente conseguiu montar uma estrutura de crise, um cenário de, né, uma estrutura de crise que, modéstia à parte, até onde eu conversei aí já com empresários de diversos setores, e principalmente da educação, foram poucos que conseguiram, né? Na Integra, em 2 dias, a gente já estava com o nosso processo de aprendizagem todo online. No Apogeu, em 5 dias, a gente já estava com tudo online. E eu digo assim, com muita tranquilidade, isso só foi possível porque definitivamente eu tenho as melhores pessoas no lugar certo. Assim. Eu tenho uma equipe fantástica. É time, né? É o que a gente falou do time. É time. Sabe, é time, assim. A galera realmente, numa velocidade fantástica. Kirsch, Mônica e Ricardo com a equipe pedagógica, o Alfredo no marketing, o Thiago no financeiro. Assim, o negócio parou no dia 18, no dia 20, eu já tinha meu fluxo de caixa pronto, a maioria dos fornecedores já informados de que a gente sabia que para o mês que vem seria complicado o pagamento, então já segurando, já se reorganizando para ver como que ia fazer, como ia se segurar a partir dali. O pedagógico, já junto com os coordenadores de disciplina, que foram fantásticos no processo, já com toda a modelagem de que plataforma que a gente vai usar. Por enquanto, vamos fazer assim, não é o melhor jeito, mas é o mais rápido. A gente consegue começar e aí, a partir do momento que a gente começar, a gente vai ampliando. Então, realmente, assim, você ter um time que tenha essa visão de inovação, que tenha essa preocupação em fazer acontecer, e principalmente, né, entender qual que é o nosso propósito. Nosso propósito não é educar, o nosso propósito, o nosso valor não é foco no aluno. Então, aconteça o que acontecer, ele que eu preciso atender agora. E para eu atender ele agora, como é que eu faço? Ele está em casa precisando do contato com o professor, ele está em casa precisando do acesso à aprendizagem. Então, é isso que eu preciso fazer. Então, foi essa chave aí que, felizmente, né, tem aquele infográfico aí que está muito famoso, né, que no período de crise, primeiro tem a fase de paralisia, aí uns vão para o lado do desespero, outros vão para... Assim, a fase de paralisia foi algo que foi muito rápido com a gente não teve tempo de pensar nela, e rapidamente a gente fez, aconteceu, e foi realmente, a galera conseguiu ter muito sucesso, aí foi ser muito feliz nessa caminhada, foi realmente muito legal. Bacana. Bom demais esse relato, porque acho que tem gente que, infelizmente, né, tem gente que está paralisada até hoje. Eu tenho conversado com muita gente e a ideia é essa, né? Você precisa se mexer, né? E aí eu acho que o time é fundamental. E na educação, mais uma dica aí que eu acho que a gente extrai dessa sua fala a gente tem que ter um time de professores lá na ponta fantásticos, bem preparados, com os seus alunos. Tem, mas você precisa ter uma equipe de gestão também que faça com que as coisas aconteçam, né, no financeiro, no marketing, como você falou, enfim. Isso é muito importante para o gestor da escola que muitas vezes não se atenta a esse aspecto. E aí, Maquele, como a gente está finalizando, né, o Instagram derruba a gente mesmo, né, quando dá uma hora. Então, eu queria que você deixasse nas suas considerações finais aí já. E acho que seria muito legal se deixar uma mensagem como, né, educador que você
dessa mudança. Você falou aí, eu tenho lido bastante, eu estou bem alinhado com o seu pensamento, por mais que no início dê aquela impressão assim, caraca, vai mudar tudo, né? O mundo vai mudar, a escola online vai ser a realidade. A gente começa a poeira a baixar, você entender que não é bem isso, né? Eu acho que tem muitas mudanças mais profundas que vão acontecer. Eu acho que esse momento é um momento que as pessoas necessariamente estão precisando olhar umas para as outras e não só para si mesmo. E eu acho que a educação pode usar isso de uma forma bem bacana para o pós-isolamento, né? Então eu gostaria muito de ouvir suas considerações finais com esse viés aí, falando do pós-isolamento, o que a gente pode esperar da nossa sociedade em termos de evolução. Fala para mim, só para poder me programar aqui. A gente tem até 8 horas exato, 8:01, 8:02. Como é que tá? Eu te falo quando faltar um minuto, eles avisam aqui. Tá bom. Seguinte, cara, para mim, né, você falou aí, você tem toda a razão, né? Muito mais do que uma crise econômica, o que a gente está vivendo e o que a gente vai viver nos próximos meses aí é uma crise de valores. É uma crise de identidade, é uma crise de propósito. Eu estava conversando ontem com... Hoje, olha, mentira. Não. Ontem à noite, com um grande empresário, que ele virou para mim e falou, né, com um cara muito forte aqui de Juiz de Fora, do setor imobiliário e empresarial, e que ele virou para mim e falou, então, eu vim para casa, eu tenho a minha reserva... E eu estou esperando, assim, porque eu sei que esse momento vai passar e a coisa vai voltar ao normal. Cara, a questão toda é, vai passar. Vai passar para mim, vai passar para você, vai passar para meia dúzia de gente que tem uma estrutura mais organizada de vida, que tem uma estrutura mais planejada. Mas o que um mundo de gente está vivendo hoje é algo sem precedentes na sociedade. Sabe? Não é o desemprego, é a falta de emprego, é a falta de não ter o que fazer. É gente que está deixando de ganhar salário, não porque não está empregado, é porque o empregador não tem como pagar porque ele não está se movimentando. Então, se a gente realmente não criar uma consciência coletiva de que não adianta eu ter a minha situação tranquila, não adianta eu poder estar em casa esperando a crise passar, mas que, de fato, a gente precisa fazer algo pelo mundo, a gente precisa dividir um pouco mais do que a gente tem, sabe? E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora, mas a última coisa que eu quero é defender o meu, tá? E sim a questão da educação. Eu não estou com os meus professores em casa se matando para aprender a dar aula online porque eu quero. E aí eu tenho um monte de pais que me mandam mensagem dizendo que é um absurdo eles terem que pagar mensalidade porque eles não estão tendo serviço prestado e oferecido dentro de sala de aula. Porra, beleza. Então eu deixo de pagar meu professor? Porque o pai não está... E aí assim, eu estou falando da minha... E aí eu estou falando da minha ajudante aqui em casa. Ela tá em casa porque ela está em isolamento. Eu vou deixar de pagar ela por causa disso? Não pode, né? Sabe? Eu vou deixar de... Sabe? E aí, assim, e são serviços básicos que a gente vive na sociedade. Ah, você tem a galera com as margens maiores, você tem as pessoas com a gordura ali, que pode queimar isso, que está na hora de queimar isso, para poder distribuir um pouco mais? Pode e tem. E eu acho que cada um tem que ter a consciência para poder fazer a sua parte em relação a isso. Mas a gente está num momento onde... Um minuto. Aquela necessidade que o ser humano tem de levar vantagem, aquela busca que a gente tem de ganhar um pouco mais, de poder levar vantagem em alguma coisa, de poder diminuir o preço ali a todo custo, ela tem que mudar. A gente tem que esquecer, a gente tem que passar por a gente vai viver agora realmente uma mudança de paradigmas de não é eu ganho, você perde. É como é